Louvado seja Deus por essa tarde, Deus me conceder perante a sua graça, em mais uma oportunidade para anunciar as suas verdades. Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, o Filho de Deus, Ele é a própria verdade. Existem muitas verdades a que possa dizer o homem, mas Jesus fala de uma verdade espiritual para a humanidade, que Deus o criou. Deus tem criado uma humanidade para que essa humanidade venha, através da sua medida de graça, ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é a verdade. Não existe verdade fora da palavra de Deus que o homem possa dizer ou falar, se passar como as verdades de Deus. Jesus Cristo, Ele é a própria verdade da sua palavra. Jesus Cristo, Deus, Ele se revela no seu Filho Jesus e a sua palavra. E através de Jesus que o homem nos dias de hoje, desde a morte de Jesus, é por ele que o homem consegue ter um relacionamento perfeito com Deus. É através de Jesus, seu Filho, que Deus deixou sendo mediador entre Deus e os homens na terra, para que hoje o homem possa se chegar por Ele em fé. Porque o homem tem perdido, desde o jardim do Éden, a perfeita harmonia e relacionamento com Deus. De lá para cá, o homem sofre, a humanidade sofre por tentar encontrar a Deus, buscar um verdadeiro relacionamento com Deus, e não consegue. Não consegue porque o homem, a humanidade, se voltou ao Deus desse século. A humanidade se voltou
O homem tem se voltado a muitas coisas nessa terra, deixando Deus em segundo plano. O homem busca, com seus pensamentos errôneos, o homem busca um relacionamento com Deus da sua forma, sem se atentar para as Escrituras de Deus, sem se atentar para o Evangelho de Jesus Cristo, sem se atentar para as verdades de Deus. E são as verdades de Deus que colocam o homem, que colocam o pecador perdido no pleno relacionamento com Deus, através do perdão dos seus pecados. Deus faz do homem pecador que antes perdido, quando encontra com Jesus pela fé, faz do homem justificado, tendo o homem como justo, em perfeita harmonia, em perfeito relacionamento com Deus, perdoando seus pecados, perante a sua graça, a sua misericórdia e seu amor. O homem tem, através da obediência e da fé, uma vida com Deus. Uma vida com Deus, digo, daí então, quando o homem tem o encontro com Jesus, é no Espírito, porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores, como disse Jesus, adorem ao Pai em espírito e em verdade. É somente em espírito e em verdade que o homem, pela fé, através da obediência e a sua vida dedicada a Jesus e a sua palavra, tem comunhão com Deus. Se tem comunhão com Deus através de uma vida assim, também tem comunhão com Jesus. Porque quando o homem aceita Jesus Cristo, o homem se converte, se arrependendo dos seus pecados e se convertendo a Jesus Cristo, ele tem o perdão dos seus pecados. Aí nele, daí então, habita o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. O homem tem buscado esse relacionamento com Deus, muitas das vezes, através das suas religiões, através do que dizem, do que professam as religiões. Mas quando vamos olhar para o Evangelho de Jesus Cristo, Deus, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo. Deus, ele não se revela numa religião para ninguém crer por intermédio de religião. Deus, ele se revela em Jesus Cristo. É através de Jesus que o homem, ele tem as promessas de Deus ao seu alcance. É através de Jesus que o homem conhece os planos de Deus para a humanidade. É através de Jesus que eu e vós, quando conhecemos
a palavra de Deus, daí então sabemos qual o propósito de Deus para com as nossas vidas. Deus, ele não se revela nas religiões. São as religiões que tentam passar como falando assim, querendo passar Deus como muitas das vezes um objeto, muitas das vezes como um Deus onipotente, deixando de ser onipotente, muitas das vezes querendo passar Deus de qualquer forma. Mas o Deus que fez toda a sua criação, Deus Ele é onisciente. Deus, ele sabe de tudo. Deus também é onipresente. Deus está em toda parte da terra. Deus é também onipotente. Deus, ele tem todo o poder para mover céus e terra, para cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus, que esse Deus, ele tem se revelado no seu Filho Jesus. Mas a humanidade, ela insiste em buscar, não glorificando a Deus como se deve, não honrando a Deus como se deve, não temendo a Deus como se deve. Muitos acham que Deus é Deus de bagunça, é Deus de barganha. Muitos acham que Deus, ele aprova tudo. Muitos acham que Deus, ele aceita tudo que a humanidade, o homem possa fazer. Aí quando vamos olhar para as Escrituras de Deus, não é bem assim. Não é bem assim que quando o homem tem um encontro com Jesus, ele passa a saber. A vontade de Deus é que todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade. Essa verdade que existe um único Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Mas o homem tem buscado fazer deuses de todas as formas, através das mãos do homem, fazendo vários deuses em toda a humanidade na terra, achando que Deus, ele tolera a poligamia. Deus, ele é Deus único. Deus, ele não divide a sua adoração com ninguém. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Basta nós atentarmos para as verdades de Deus, em conhecer a Deus através das Escrituras, não do que o homem possa apenas dizer, da forma que Deus é. Precisamos analisar em todas as suas Escrituras, pois nas Escrituras de Deus poderemos ver
o que Deus pensa a respeito do homem, o que Deus requer da humanidade, que Deus tem feito para o pecador perdido, e o pecador perdido se volta para muitas coisas nessa terra, vira as costas para Deus, achando que Deus, Ele aceita tudo. Deus, Ele não aceita tudo, porque a sua palavra diz: tudo aquilo que o homem plantar, também colherá. Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar da prisão do pecado e para nos trazer a salvação eterna. Essa salvação eterna que o homem ele pode encontrar em Jesus Cristo. Pois bem sabemos, quando olhamos para as Escrituras, Deus traz salvação através do seu Filho Jesus, para que o pecador perdido possa ser salvo. De Gênesis a Apocalipse, em todo o tempo, Deus ele tem buscado de alguma forma um relacionamento com o homem. Mas o Novo Testamento, após a ascensão de Jesus, para ficar na direita do Pai, Deus deixou Jesus Cristo como o único mediador, porque não existe outro para que o homem possa ser salvo, para que o homem tenha os pecados perdoados diante de Deus, porque ninguém mais pode perdoar pecados fora de Jesus Cristo. Ninguém perdoa pecados. Somente Jesus Cristo pode perdoar o meu e o seu pecado. Pois o homem, seguindo seus próprios desejos pecaminosos, seus próprios pensamentos terrenos, tem se distanciado de Deus. De alguma forma, praticando que não agrada a Deus, desobedecendo a sua palavra, virando as costas para o Criador. Deus chegará o tempo que Deus vai julgar essa geração, Deus vai julgar toda a humanidade, Deus vai julgar todas as nações, através do seu Filho Jesus Cristo. Podemos ver Jesus no trono de justiça, dizendo na sua palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 20, que Ele próprio vai estar sentado diante do trono branco, diante do trono de justiça. Ele julgará a humanidade desobediente, as nações desobedientes, julgará o homem desobediente, sem acepção de pessoas. Deus julgará os desobedientes na fé, aqueles que procuraram viver aqui na terra uma vida
no meio ao pecado, na iniquidade, sem se voltar para Jesus Cristo e a sua palavra, sem temer a Deus e a sua palavra. Naquele dia Deus não fará acepção de pessoas, pois estarão diante de Jesus Cristo para julgamento eterno, os grandes, os fortes, os poderosos entre as nações, os ricos e os pobres, aqueles que são, aqueles que não são. Deus julgará a todos os desobedientes. Deus julgará também, estará ali uma igreja apóstata, sem ser apostatado da fé, dizendo honrar a Deus e praticar as mesmas coisas do mundo. Deus julgará com a sua plena justiça, uma justiça sem falha, uma sem falha que todos os homens estarão conscientes diante de Deus. Naquele dia não haverá desculpas. Deus não tolerará desculpas, porque o homem tem, em muito do seu tempo, uma oportunidade para conhecer as verdades de Deus. Tem oportunidade para fazer o retorno, passando do caminho errado para o caminho certo. Caminho certo que é Jesus Cristo e a sua palavra. O homem tem todo o tempo, o homem tem as escrituras para ler, meditar, mas muitos preferem confiar no que dizem as religiões, no que dizem aqueles que professam ser ministros de Deus, seguindo a homens que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com Jesus Cristo e a sua palavra. Temos toda a oportunidade, porque a porta da graça ainda está aberta, mas chegará o dia que ela breve fechará, e essa porta da graça, Jesus Cristo, Filho de Deus, que Jesus Cristo diz na sua palavra, quem entrar por essa porta da verdade será salvo. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para a nossa salvação, e assim, por nele a fé, em obediência, será salvo. A fé no seu Filho Jesus Cristo, primeiramente, é o único requisito que Deus requer do pecador perdido para a sua salvação. É a fé. Contrariando as falácias daqueles que dizem ser ministros de Deus, que impõem vários amuletos para o homem se achegar até Deus, que nem os sacerdotes da antiga aliança. Para o homem ser salvo, basta crer em Jesus, confiar em Jesus e nele depositar a sua fé. Louvado seja Deus.
Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer, através do Espírito Santo de Deus, o porquê a humanidade está fundada na idolatria e na depravação de costumes. No primeiro capítulo, versículo 18 adiante, Paulo começa a dizer, através do Espírito Santo, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. A ira de Deus, Deus manifesta a sua ira através da sua plena justiça, quando o homem que era para se voltar para Deus, continua na prática do pecado. Deus, ele manifesta a sua ira, que a ira de Deus é revelada do céu. Deus manifesta na vida do homem, porque o pecado traz a separação de Deus. Enquanto o homem natural e terreno não tem o conhecimento das Escrituras de Deus, ele não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele está sob a prisão do pecado. Ou seja, está debaixo da lei. E a lei gera morte para aqueles que não são obedientes à sua prática. Morte espiritual. Porque os homens têm deixado as verdades de Deus, praticando o pecado e injustiça. Quando observamos o Evangelho e assim praticamos, mediante a fé, na obediência às Escrituras, temos a justiça de Deus cumprida sobre as nossas vidas. Mas quando rejeitamos, o homem rejeita o arrependimento de pecados, porque através do arrependimento o homem tem o perdão dos seus pecados. Ele gera injustiça, ele gera injustiça perante a palavra de Deus. Porque aqui, aquilo que Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecimento a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, em seu corpo insensato, e se obscureceu. Louvado seja Deus! O que Paulo está nos dizendo, através do Espírito Santo, foi que Deus, através da sua criação, tem revelado uma medida de graça nos corações, nos entendimentos do homem natural e terreno, tem revelado nos corações da humanidade
a sua criação. Pai, senhor, irmão. Deus, ele tem se revelado. Deus, ele tem se revelado perante toda a humanidade, através da sua criação, seja feita no céu, sobre os animais, os pássaros que voam, na terra, no ar, no vento, e nós mesmos, que somos feitos à semelhança de Deus. Mas a humanidade tem virado as costas para as verdades de Deus. O homem tem se voltado a muitas coisas nessa terra, tentando encontrar, tentando achar a Deus. Mas em todo tempo Deus, ele tem se revelado, ele se revela até mesmo através da sua criação. Deus fez todas as coisas. Deus, ele manifestou a sua divindade através da sua criação. Mas o homem não o glorifica, muito menos o glorificou como Deus, se virando para as coisas dessa terra, virando as costas para Deus, não querendo receber a Deus. Quando vamos olhar para a palavra de Deus, podemos contemplar a Deus através de Jesus Cristo, tentando ter um relacionamento com o homem. Mas o homem, ele busca conhecer a Deus de muitas formas. Através de uma religião, através de lideranças que pregam um Deus. Mas quando vamos olhar para as Escrituras, podemos ver Deus, ele se revelando na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus, ele se revela em Jesus Cristo e a sua palavra. Através de Jesus e a sua palavra, Deus, ele traz para o pecador perdido a possibilidade de cada um ter o perdão dos seus pecados e a verdadeira paz. Porque a humanidade, o homem natural e terreno, ele não tem paz com Deus. Ainda que ele fala que ele tenha paz, mas essa paz que Deus dá através de Jesus Cristo é uma paz interior, é uma paz em todas as situações, uma paz que transcende o entendimento natural e terreno do homem. O mundo, a humanidade, ela tem rejeitado essa paz. Ela tem rejeitado o seu Filho Jesus Cristo